O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os livre do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa Comunicação. Hoje nós vemos uma belíssima página da Sagrada Escritura. Eu sempre chamo a atenção para 2 capítulos do Evangelho de São João. Um deles é o capítulo 6, que a gente chama de o discurso do pão da vida. Eu sempre digo, se você não entende Eucaristia, se você quer ter uma aula de Eucaristia, leia, medite, reflita, faça uma Léxio Divina com o capítulo 6 do Evangelho de João. E depois, o outro capítulo que me chama muito a atenção e que carrego muito no meu coração, é o capítulo 17. Porque no capítulo 17 nós encontramos esta oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, para embelezar esta liturgia de hoje. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo se despede de Éfeso, e despede em lágrimas e muita oração. E ele fala dos anos que passou com eles, mas que agora ao partir, fica o perigo de pessoas, ao buscar os seus próprios interesses, tentar formar discípulos, não para a igreja de Jesus, mas formar discípulos para si mesmo. E ele ainda usa a expressão como lobos que solapam o rebanho, que anunciam uma doutrina estranha à anunciada por Jesus. Ao pedir que acudam os fracos, Paulo diz uma frase enigmática. Olha que bonito. É maior felicidade dar do que receber. Eu lembro que muitas pessoas, quando nos questionam, principalmente a comunidade que trabalha com os nossos irmãos e irmãs em situação de rua, e eles perguntam, mas por que vocês ajudam essas pessoas? Uma resposta até mundana poderíamos dizer, o simples fato de não sermos nós a estarmos a necessitar de ajuda, já é motivo para nós ajudar. O simples fato de não sou eu que estou passando fome, já é motivo para eu repartir a comida que tenho. Mas
eu sempre digo, além da gratidão, mas é por causa do amor de Deus. O amor que Deus infunde em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, nos impele, nos empurra na direção da missão e na direção dos pobres. E o que Paulo diria nos dias de hoje, quando se olhasse para as pessoas preocupadas em estar bem, a cultura individualista, que ganha cada vez mais espaço na nossa sociedade, em detrimento das questões da comunidade, aquelas questões que afetam a todos, a pobreza, a miséria, o sofrimento, parece que não existe para muitas pessoas. Eu vi hoje, padre, um post que eu até achei interessante. Uma pessoa, sei lá, ela postou lá assim, um postzinho dizendo, em relação ao frio e ao calor. E ela estava dizendo, né, de ter agasalho, de ter isso, ter aquilo. Ela falou, não, eu queria ser rico, porque rico não passa nem frio nem calor. Quando está frio, tem os aquecedores. Quando está calor, tem o ar-condicionado. Então, para muitas pessoas, o pobre é invisível, ele não existe. E também, se nós olharmos religiões que se dizem cristãs, mas que não se preocupa com o pobre. Quando o que mais Jesus fez aqui, quando passou, foi esta preocupação. E aqui, Paulo, dirigindo a comunidade de Éfeso, ele deixa esse último recado entre lágrimas: não se esqueçam dos pobres. Olha que bonito. Interessante, depois ele faz essa recomendação também na carta aos Gálatas, mas aí não para a igreja de Éfeso, mas para a igreja de Jerusalém. Não se esqueçam dos pobres, está lá em Gálatas 2:10. E depois chegamos nessa maravilha do Evangelho. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Eu queria que vocês, aí de casa agora, imaginassem a seguinte cena. Jesus, sempre quando ele ia orar, ele subia para um lugar mais alto. Então você imagina agora, Jesus de joelhos. Jesus volta a olhar para o Pai e aponta a mão para todos nós. Não só para o povo daquela época, porque para Jesus não existe tempo. Amanhã esse negócio aí é coisa nossa. Jesus aponta para nós e olha para o Pai e diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E todas as vezes que eu faço celebrações de Ezequias, eu lanço mão deste versículo da oração sacerdotal de Jesus, porque nele nós somos consolados, na certeza de que, embora estejamos neste mundo, nós não somos daqui. A nossa pátria definitiva é o céu, a Jerusalém celeste. Nós viemos do coração de Deus e é para lá que nós vamos voltar. Minha mãe costumava dizer, lembro agora com tanta saudade, ela dizia assim: ninguém vai ficar para semente. Todos vamos partir. Mas só que para nós cristãos, a morte é Páscoa, a morte é passagem desta vida de luta, de dor, de sofrimento, para a vida eterna, onde não terá dor e nem sofrimento. Esta é a esperança cristã. Aquele que subiu aos céus vai voltar e vai nos levar para a sua glória. Vai nos levar a nos apresentar diante do juízo. Por isso que quando Jesus pede: Pai Santo, guarda-os em teu nome, porque me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que eles sejam um como nós. Olha que bonito. Para que todos sejam um. É este o desejo de unidade presente no coração de Deus e que manifestado é por Jesus nesta oração. O desafio é muito maior do que se pensa.
não é só a unidade dos cristãos, mas a unidade de toda a humanidade em um só Deus. E só seremos um em Deus se formos um entre os irmãos. Não adianta querer dividido como somos. Eu fico nesta semana de oração pela unidade dos cristãos aqui no Hemisfério Sul. Eu fico pensando, como é que pode os cristãos se digladiam? A igreja tal não conversa com a igreja tal. A campanha da fraternidade desse ano falando tanto disso. E Jesus hoje no Evangelho dizendo, Pai, que sejam um como eu e tu somos um. Eu sou católico, então eu não gosto do protestante que é da congregação, que é da Assembleia de Deus. Eu não converso com ele, eu não vou na casa dele. Se ele estiver precisando, é problema dele. E falam mal pelas redes sociais. E eu fico pensando, padre, porque Nossa Senhora, ela não é mãe só dos católicos. Nossa Senhora é mãe de todos, é mãe da humanidade. Quem não quiser Nossa Senhora como mãe, é como aquele filho que renega a mãe. Mas ela é mãe de todos. Jesus lá na cruz não disse, eis aí a mãe dos católicos. Não, ele falou para João, é a mãe da humanidade. Então eu fico pensando no coração de Maria, da mãe que vê um filho brigar com outro, que vê um filho não conversar com o outro. Você que é mãe sabe o quanto isso machuca o coração da mãe. Eu fico pensando no coração da Virgem Maria, o quanto sofre quando ela vê a gente brigando. Assembleiano, com congregacionista, com neopentecostal, com igreja da graça, com não sei o quê, com igreja católica, fica brigando um com o outro. Fica nas redes sociais e às vezes usando o nome de Nossa Senhora, como se a mãe quisesse ver os filhos divididos. Às vezes usa lá a imagem de Nossa Senhora para pregar o pau na igreja evangélica. Aí vai lá a igreja evangélica e prega o pau na igreja católica. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Claro que não. Que nós tenhamos a nossa fé católica, que você tenha a sua fé protestante, mas que sejamos um, que sejamos irmãos em Jesus, que saibamos respeitar um ao outro. Então, que nesta semana de oração, eu sempre convoco todos nós a rezarmos pela igreja, que o Senhor Deus abençoe, encha os corações de ternura, encha as almas de alegria, encha os ouvidos de música, as narinas de perfume, encham as suas línguas de canções que levem esperança. Que Jesus Cristo, meus irmãos, água viva, esteja atrás de nós como proteção, esteja diante de nós como guia, esteja ao nosso lado como companhia e esteja dentro de nós como consolo e conforto, e que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos. E que o Espírito Santo que nós estamos preparando essa semana para celebrar no domingo, sopre sobre nós, para que os nossos pensamentos sejam santos. Que o Espírito Santo atue em nós, para que o nosso trabalho seja santo. Impulsione os nossos corações, para que nós amemos o que é santo. Fortaleça para que defendamos o que é santo. Que Ele habite em nossos corações, regando a secura, derretendo a frieza, que Ele alimente no mais profundo de nossas almas o fogo do seu amor e nos conceda uma fé verdadeira, uma esperança firme e principalmente um amor sincero para com todos os irmãos. Amém.